com chocolate. O Flamengo vence a Portuguesa por 5-0 e a imprensa esportiva de todo o Brasil se rendeu ao Flamengo. Gente, esse time do Flamengo é muito forte. Mais uma vez não tomou conhecimento do adversário. O Flamengo, se ele fizer um décimo de força, ele vai ganhar o campeonato de novo. O Juninho desencantou, fez enfim o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Graças a Deus, muito feliz. O mais importante é os 3 pontos. Continuar caminhando. E o técnico Felipe Luiz é elogiado pela imprensa esportiva. O Felipe Luiz é disparado. Filipinho tá dando aula. E o técnico Mano Menezes falou do Flamengo sobre a partida deste sábado, clássico contra o Fluminense. Vamos pensar no Flamengo, um adversário do tamanho do Flamengo que descansou a maioria dos jogadores hoje, né? Então ver que essa é a realidade. Esta e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quinta-feira. Chega mais nação logo cedo na manhã desta quinta-feira. Já estamos aqui trazendo as últimas informações do Flamengo para vocês. O Mengão que venceu a Portuguesa por 5-0. 5-0, meus amigos. Um baile do Mengão, uma aula de tática do técnico Felipe Luiz. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, mas faz o seguinte, já chega dando aquela moral de sempre, deixando o seu like. Vamos bater um recorde de likes hoje, hein? Mais de 5 mil likes, uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força, da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo e ativando o sino das notificações para sempre você receber as informações do Flamengo. E nos ajude compartilhando o vídeo no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Compartilhe o vídeo aí para você dar aquela moral pra gente no nosso canal, tá bom? Vamos aqui então analisar as informações do Mengão que venceu a Portuguesa por 5-0. Coloca nos comentários aí o que você achou da partida e coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Vamos pro vídeo de hoje. Créditos, canal ESPN, João Guilherme, Bernardo Ramos, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Campeonato Carioca também fora do Rio. Esse jogo foi no Parque do Sabiá, em Uberlândia. 5-0 pro Flamengo contra a Portuguesa. Flamengo com um time misto. O primeiro gol foi esse aí. O Juninho marca seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. E na comemoração tem homenagem ao Varela, lateral que perdeu a mãe nesta terça-feira. 5-0, ótima vitória para o Flamengo que assume a primeira colocação, Elton. O time misto com Arrascaeta, Luiz Araújo e Everton no meio-campo, né, com pontas. O Alan no meio-campo, o Ayrton Lucas na defesa, o Danilo como titular na zaga. Que time misto, hein, Du? Time muito forte, claro. O Juninho aí marcando um gol, Arrascaeta gol e assistência. Luiz Araújo mais uma vez importante, tem entrado bem no time quando vem do banco de reservas, começando como titular, acabou sendo importante também. Uma vitória de um Flamengo que realmente tem um dos melhores elencos do Brasil contra um adversário muito frágil e se aproveitou muito bem com sua intensidade. Só quero saber quando teremos jogo do Campeonato Carioca no Rio de Janeiro, Edu. Espero que isso aconteça ainda esse ano, viu? Mas acabou sendo uma vitória importante do Flamengo como visitante, mas com a torcida, a maioria da torcida, obviamente, em Uberlândia. Domingo tem Flu-Fla, hein? O Juninho então desencanta, faz o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra, quarto jogo dele pelo Flamengo. E a gente vai ouvir agora o que disse o Felipe Luiz depois da partida. Ele fala exatamente da força do elenco do Flamengo. Vamos ouvi-lo. É muito difícil falar de time alternativo com o time que eu entro no campo hoje, né? O time é muito forte, pode bater de igual para igual com o time que jogou na final. Então, eu não vejo, estou usando os reservas, eu vejo que estou dando minutos para todo mundo, eles estão me deixando com dor de cabeça, estão tendo os minutos para poder jogar. E como a gente vai falar de time reserva ou time alternativo com Arrascaeta, Juninho, Luiz Araújo, Cebola, Everton, Alan, todos, como eu posso falar de time alternativo, é muito difícil, então serve para que eles possam se desenvolver e me deixar com dor de cabeça. Os jogos assim são importantes para que eles possam somar minutos e somando as adversidades que existem durante o jogo, com viagem, com gramado e com todo tipo de complicação, é melhor ainda para que esses jogadores possam somar esses minutos e fisicamente eles entrar no mesmo ritmo dos que já estão
um pouco mais à frente. Seguimos em Minas. Feliz pelo resultado, que fizemos uma grande partida, um campo que ficou um pouquinho difícil, pesado, mas conseguimos os goles, que é o mais importante. E o mais importante também é o crescimento do grupo todo mundo começar a se sentir melhor e ajudar o time. E agora o Fla-Flu no sábado, vai pedir para o Felipe para ser titular novamente? Como é que está você pensando nesse clássico? Você que tem sempre grandes participações em clássicos. Sim, a gente está no começo do ano, é importante, como o Felipe falou, que vai ter uma controle de minutagem, assim que bom, feliz porque terminei hoje bem o jogo, recuperar bem, e aí depois é com ele que manda. Arrasca, deu uma assistência e fez um golaço, o que passou na cabeça ali para tentar aquele gol de cavadinha no pênalti? Não, feliz, como falei, por gol, assistência, mais que nada por la vitória. É uma coisa que eu já lo tinha pensado antes de bater o pênalti, já que ia acabar no meio. Fui feliz, assim que nada, continuar trabalhando para melhorar o que não foi tão bem. Mas fizemos um grande show. Zoou o goleirão? Oi? Zoou o goleiro depois? Não, nunca mais. Como é que você avaliou a sua partida de hoje? Teve um momento ali que você caiu sentindo uma dor, tá tudo bem? Como é que tá para a sequência da temporada? Foi bom, o grupo desenvolveu bom futebol hoje, resultado maravilhoso, né? 5 gols. E não foi nada demais, foi um negocinho que aconteceu ali, fica interno, não dá para falar publicamente, mas nada que preocupa. Você pelo Atlântico tinha jogado aqui no Parque do Sabiá, como é que foi a experiência de jogar hoje num público diferente que o Uberlândia? Legal demais. Ano retrasado a gente veio aqui também, né, no Brasileiro, contra o América. É sempre legal receber esse carinho da torcida. Espero voltar mais vezes. E agora sábado tem Fla-Flu. Jogo importante e vamos para ganhar. Então você teve uma boa atuação hoje, no último jogo também que você atuou como titular, fez uma grande partida. Tinha torcedor reclamando em alguns jogos do seu desempenho. O que você pode passar para a torcida agora depois de participação em gol, enfim, esse jogo que você fez muito bem? Seguir evoluindo, seguir mostrando meu futebol, né? Porque eu sei que eu sou bom, então eu tenho que mostrar isso dentro de campo e cada vez mais, passo a passo, ir evoluindo e jogando melhor. Tem dedo do técnico nessa evolução? Sem dúvidas, o carinho que o Felipe vem tendo comigo, a preocupação, né, em me recuperar, e deposito todo o crédito nele. Para mostrar também seu valor para a equipe do Flamengo. Sim, é importante sempre tá jogando, né, mostrar a qualidade, mas a gente tem um grande elenco, tem um grande time, e quem tiver que jogar vai dar sempre o máximo pela camisa do Flamengo, e seguir nessa mesma pegada, trabalhando sério, que vamos conquistar grandes coisas sempre. E você falasse do jogo, um grande jogo, o Flamengo mesmo com um time diferente do time titular, conseguiu um grande resultado. Isso mostra a força e a qualidade do nosso grupo, conseguimos fazer um grande resultado, fizemos um grande jogo, seguir trabalhar nesse mesmo ritmo, acho que estamos no caminho certo, já conquistamos um título esse ano e vamos em busca de mais. O Flamengo tem que sempre buscar e sempre estar no topo. Gente, esse time do Flamengo é muito forte. Tudo bem que jogou contra a Portuguesa, mas foram os reservas jogando. E o time mostrou força. Mais uma vez, não tomou conhecimento do adversário, com algumas boas novidades, né? O Juninho marcando o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, o Daniel Salles se portando muito bem na partida, para você ver a diferença que faz um time bem treinado, né? O Daniel Salles, inclusive, havia jogado naquele time horroroso que disputou o time do Flamengo, o C lá, que disputou alguns jogos do Campeonato Carioca, e tinha ido muito mal. Num time organizado ele jogou bem. Vitória do Flamengo, vitória não, a goleada cachapante do Flamengo sobre a Portuguesa da Ilha do Governador, jogando no Parque do Sabiá, né? O mando era da Portuguesa, e o Flamengo não tomou conhecimento do adversário, principalmente no segundo tempo, né? No primeiro tempo, o Juninho marcou o gol dele, o primeiro, depois de uma bomba do Arrascaeta, né? A defesa do goleiro ali da Portuguesa, a bola batendo no travessão e tal, e depois o Juninho mostrando oportunismo, cabeceando para o fundo das redes, tá? Depois, no segundo tempo, nossa, foi um passeio, com o gol do Luiz Araújo, Arrascaeta, Matheus Gonçalves, Wallace, como é bom esse jogador. Como é bom um time bem treinado, que potencializa, eu sempre falei sobre isso, né? Tem muito jogador que é tirado para bagre, por isso que eu quero ver mais do Lohan, por causa daquele time horroroso do Kleber dos Santos,
E aí, quando joga o time treinado pelo Felipe Luiz, é outra história. É um puta de um técnico. Esse time é muito forte. O Flamengo mostra forças com as reservas e ganha como quer da Portuguesa, já chegando ali na zona de classificação para a disputa da semifinal. Com certeza o Flamengo estará na semifinal do Campeonato Carioca, e é a diferença que faz um técnico bom. Felipe Luiz é um excepcional técnico, já são 19 jogos e apenas uma derrota à frente do Flamengo, né, do time profissional do Flamengo. Isso num jogo muito esquisito contra o Fluminense, né, que o Flamengo perde para o Fluminense, a única derrota do Felipe Luiz, mas de resto, cara, o que esse cara tá fazendo é um absurdo, potencializando vários jogadores, né? Gostei muito da estreia do Danilo como titular também, jogando ao lado do Cleiton, né? O Flamengo jogando num 4-2-3-1, mais uma bela atuação do Alan. Gente, é o time reserva do Flamengo, mostrando muita força contra uma Portuguesa que vinha de 4 derrotas consecutivas, mas ainda assim, se a gente pegar aquele Flamengo do início do Carioca, não conseguiria ganhar na Portuguesa, né? O Flamengo foi lá e meteu 5. O Matheus Gonçalves é um jogador que ainda precisa ser trabalhado, né? Um jogador de muita categoria. Certa vez o Mário Jorge, em entrevista até ao canal, disse que o Matheus Gonçalves era o jogador mais promissor da base, né? Então a gente vai vendo um Flamengo com muitas possibilidades, é um Flamengo muito promissor. É bem verdade que estamos apenas no início da temporada, vale a pena dizer isso. É um Flamengo que ganhou, por exemplo, do Botafogo, como quis por 3-1 no último final de semana, e poupa seus titulares para o jogo contra o Fluminense no próximo sábado. Esse vídeo está sendo gravado antes do jogo entre Fluminense e Vasco, mas é um Fluminense desesperado, né? Desesperado, que precisa vencer o Vasco da Gama para continuar sonhando aí com uma possibilidade de classificação. Então o Flamengo vai enfrentar um time ainda numa condição muito ruim, e esse time do Fluminense é muito mal treinado pelo Mano Menezes, embora tenha bons jogadores ali. Então o Felipe Luiz mostra que esse time do Flamengo é muito forte e vai brigar por muita coisa grande nessa temporada. É claro que existem ali aquelas possibilidades de perder um técnico, isso aí faz parte, pertence ao futebol. O Felipe Luiz é um cara muito bem quisto no futebol europeu, então isso pode acontecer, tá? Mas não acho que vai acontecer agora, mas pode no futuro ele recebendo um convite do futebol europeu. Mas gostei de ver o Flamengo nessa partida, mais uma vez, principalmente no segundo tempo, né? Jogando com Everton Araújo, Alan, Luiz Araújo, Cebolinha. Que boa notícia ver o Cebolinha, né? Que acabou sendo substituído aos 16 minutos ali do segundo tempo pelo Matheus Gonçalves, e o Juninho marcando gol também. Dos jogadores da frente ali, todos marcaram gols, menos o Everton Cebolinha. E o Luiz Araújo tá jogando, tá pedindo passagem, gente. Tá pedindo passagem. Não sei se o Michel, que não treinou mais uma vez, vai conseguir manter a condição de titular absoluto desse time do Flamengo, né? O Bruno Henrique, gente, disso não se fala. É bem verdade que isso foi reportado em primeiro lugar pelo Paparazzo Rubro-Negro, que ele recebeu uma sondagem do time do Santos, mas o Bruno Henrique não vai sair do Flamengo. Pode ficar tranquilo. O Bruno Henrique, que é um dos maiores jogadores da história do Flamengo, um ídolo de verdade, o Flamengo mais uma vez mostrando força, derrotando a Portuguesa da Ilha do Governador. O que vem pela frente, não sabemos, cara, é muito difícil saber, mas é um time muito consistente, muito cascudo esse do Flamengo, que vai levar problemas aos seus adversários, seja no Campeonato Brasileiro, na Libertadores da América, na Copa do Brasil, porque existe uma ideia de jogo muito clara ali. Eu estou gostando desse 4-2-3-1. Já foi um esquema armado na partida contra o Botafogo, e mais uma vez o Flamengo joga dessa forma contra a Portuguesa, independentemente dos jogadores, né? O Flamengo mudou radicalmente seu time em relação à partida contra o Botafogo e seguiu jogando muito bem nesse 4-2-3-1 com jogadores completamente diferentes. Ou seja, o Felipe Luiz vai sabendo potencializar as virtudes desses caras no Flamengo. Acho que é um Flamengo muito forte, sim. Você pode sonhar com coisas mais altas, com voos mais altos nessa temporada. Lá no Parque do Sabiá, né, em Uberlândia, o Flamengo goleou a Portuguesa da Ilha pelo placar de 5-0, mesmo jogando com o time, né, mesclado, né, com muitas reservas. Dá para considerar o Arrascaeta um reserva hoje?
porque o Arrascaeta iniciou o jogo. Eu te pergunto, contra a Portuguesa. Dá para considerar o Cebolinha reserva? O Luiz Araújo reserva? Pois é, foi com esse time aí que o Flamengo venceu a Portuguesa pelo placar de 5-0 e depois do jogo, Felipe Luiz falou e a gente mostra para vocês, falando inclusive sobre a estreia do Danilo. Hoje o lateral direito Danilo, que também vai jogar como zagueiro, obviamente, no Flamengo, estreou e o Felipe Luiz comentou. Para um treinador sempre é importante ter opções, ter concorrência entre eles, que eles possam competir pela posição, pela vaga no time, que eles falem no campo e aí quem quebra a cabeça sou eu. Pode fechar a porta aí. Obrigado. E aí quem quebra a cabeça sou eu, né? E a gestão quem vai fazer sou eu, os problemas que vai resolver sou eu, mas é muito bom ter essas opções, né? Desses jogadores que são tão importantes para mim. O Danilo estava em condições de jogar, vinha treinando separado, mas até dezembro ele estava jogando titular na Juventus. E é importante que ele volte a ter minutos, que ele volte a se reencontrar e também que ele entenda um pouco do que eu quero, né? Sobre a linha defensiva, como jogar de zagueiro, o que eu peço para os zagueiros, todos os conceitos e que ele vá conhecendo cada vez mais para que possa ir se ambientando e se adaptando à equipe. Não tenho dúvida que eleva muito o nível, um jogador de altíssimo nível, né? E o Luiz Araújo também, o tipo de jogador que cada vez que você precisa dele ele está disponível, eleva o nível também do time cada vez que entra, e desses jogadores que chega um momento que o treinador tem que tomar uma decisão, né? Porque cada vez que joga assistência, gol, é decisivo, eleva o nível do time, então com certeza eu fico feliz de ter essas opções, essa dor de cabeça. Tá aí, Felipe Luiz está com cara de cansado, né? Acho que ele está trabalhando demais, né? Tá com farol baixo ali, acho que ele tem estudado muito os adversários, tem dormido pouco. E hoje foi um jogo em que o Flamengo não fez um bom primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Flamengo foi fraco, foi um time lento, né? E no segundo, sim... Tomou até alguns sustos aí, né, cara? Com o Romarinho, na verdade, né? E no segundo tempo, sim, o Flamengo fez o placar elástico e tornou o jogo mais fácil. O padrão do Flamengo é que tá o detalhe. Eu acho que nenhum time, até então, consegue jogar com esse time, apesar das individualidades serem espetaculares, mas falando de padrão de time, de identidade, consegue produzir o tanto que esse Flamengo ele consegue, assim, de sentido de sistema de jogo, da engrenagem funcionando, da maneira de ocupar o campo do adversário, da maneira dos movimentos que ele faz para encontrar esses espaços. Lógico que vai ter um jogo ou outro que às vezes pode ser que você não jogue bem mesmo, os atletas sendo muito talentosos. Só que hoje realmente o primeiro jogo do Danilo jogando ali, tem nada a ver de responsabilidade com ele, porque os jogos às vezes ele tem situações que ele às vezes não é nem do seu comando. E alguns sustos que o Flamengo tomou acabou sendo... Vamos dizer assim, num normal não seria necessário, mas a Portuguesa teve o seu mérito. Tem esse lado bom do gol do Juninho, que queira ou não, é algo que para ele chega, senão o pessoal que não conhecia o atleta, às vezes chega aqui, demora muito para fazer algum gol, começa uma cobrança muito forte, desnecessária. Mas esse Flamengo do Felipe, o gás que eles conseguem entrar, o interesse deles pro jogo, mesmo às vezes não fazendo um jogo maravilhoso como foi no primeiro tempo, eles acabam realmente você conseguindo ver a cara do time, que é o que facilita, porque daí você só vai desenvolvendo, só vai ajudando. É isso, e ele dando oportunidade para alguns meninos, né, Felipe? Alguns meninos que começaram o Campeonato Carioca naquele time super jovem, né? Hoje, por exemplo, jogou o Daniel Salles na lateral direita, o Cleiton, o zagueiro, teve mais uma chance de começar, o Everton Araújo iniciou o jogo mais uma vez, depois entraram Chola, Pablo Lúcio, o Wallace Ian fez mais um gol no Campeonato Carioca, né? Um dos artilheiros do campeonato, né? Tem muita gente nova aí mostrando a cara, né? O que mais me impressiona nesse time do Felipe Luiz, no Flamengo, é a organização tática. E o que mais me impressiona também é como os jogadores eles são dedicados sem bola, tanto para marcar, tanto para se movimentar, para abrir espaço para o companheiro. E isso é uma coisa que o futebol brasileiro ele precisa aprender. E o Felipe Luiz está conseguindo, mesmo que por pouco tempo ainda no Flamengo, ele consegue fazer com que os jogadores entendam isso. E o Flamengo hoje, para mim, é a melhor equipe do futebol brasileiro, apresenta o melhor futebol e tem o melhor elenco.
E o treinador ele está conseguindo extrair o melhor dos seus jogadores. E isso. E nem tudo é somente da individualidade, que tem muitos treinadores que se escondem atrás disso. Isso tem muito dedo do Felipe, com vídeo, com treinamento em campo, o cara ter noção daquilo tudo que ele pode fazer pro setor dele. Você pega os movimentos do time do Flamengo, tanto de arrastar a zaga para frente, arrastar para o outro receber entre linhas, os movimentos para receber no corredor lateral, no corredor central. Então os jogadores eles sabem, e isso é uma coisa que eu vivi muito dentro de campo, você saber fazer o sem bola e o com bola. E os jogadores do Flamengo e coordenado com seus companheiros, e já estão automatizados. E isso no início do ano ainda. Então muita margem para crescimento. Muita margem para crescer. E os jogadores ainda. A gente falou do Arrascaeta, do Luiz Araújo, do Cebolinha. Os três voltando de contusão e jogando. O Alan acho que fez um bom jogo de novo. O Alan mais um. Ele participou super bem, que aí é um jogo para ele legal, porque ele consegue ter espaço pela maneira que se posiciona esse Flamengo, ter espaço para ser esse suporte, fazer a bola andar. E aí isso ele fez bem hoje de novo. Aí você consegue potencializar os jogadores mais novos, né? Matheus Gonçalves fez gol, o Alan Cian também. O Arrascaeta fez um belo jogo, o Arrascaeta voltando, ritmo, Essa cavada dele acho que é a primeira, que o goleiro espera, dá quase para pegar, não consegue. Eu não entendi bem o que fez o Douglas Borges ali, o goleiro da Portuguesa. Saltar. Ele acertou, ele ficou no meio e aí tropeçou. Aí apareceu um Gasparzinho ali, acho que deu uma rasteira ali. Eu acho que ele foi saltar e desistiu, aí a bola passou por cima dele. Ele pensou certo e desistiu e quis voltar, não deu. Não deu, agora já era. E aí, essa defesa, né, uma defesa espetacular, mas depois ele fica procurando depois ele bola, se perdeu, né? Não achou a bola. Mas foi uma defesaça mesmo, mas aí o Juninho, ele consegue desencantar, né? E pra ele é importante também esse gol, até para dar mais confiança, para dar mais, mas dar mais liberdade dentro de campo. Acaba que fica preso. E no próximo final de semana tem Fla-Flu. E um destaque muito grande pro técnico Felipe Luiz nessa partida, hein, nação? Ele mesmo com o time mesclado fez o Flamengo jogar o fino da bola. O Mengão atropelou sem dó nem piedade a Portuguesa do Rio de Janeiro. E o João Guilherme elogiou demais aí o técnico Felipe Luiz, o trabalho que ele vem exercendo e as coletivas de imprensa que tem sido demais do técnico Felipe Luiz. Para elogiar esse cara aqui, Felipe Luiz, além de estar iniciando a sua carreira de treinador de forma brilhante, a cada jogo ele vai mostrando o seu potencial e que é já uma realidade como treinador, apesar de muito pouco tempo na profissão. As entrevistas dele pós-jogo são verdadeiras aulas e fogem do lugar comum. Felipe Luiz não perde tempo com polêmicas vazias, com recadinhos, com ignorância, né? Com coisas que não acrescentam e não levam a nada. Ele fala do jogo, fala da tática, fala do adversário, analisando o potencial, o que pode ser explorado, dá o recado direto e mesmo nas perguntas mais espinhosas, ele sai com muita categoria, respondendo objetivamente e com conteúdo. Está dando aula nas entrevistas o Felipe Luiz. É disparado a melhor entrevista pós-jogo do futebol brasileiro e serve aí de lição para muito treinador, hein, que tem mais experiência, tem mais nome no mercado. Filipinho tá dando aula. Concorda comigo? O Juninho desencantou, fez enfim o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, e a manchete em ritmo de treino, porque foi isso que aconteceu. O primeiro tempo do Flamengo não foi bom, o primeiro tempo do Flamengo, especialmente até a parada técnica, o Flamengo parecia com uma preguiça impressionante, coisa que não é característica do time do Felipe Luiz, seja o titular, seja o reserva. Marcava fraco, frouxo a saída de bola do adversário, concedia muitos espaços em contra-ataque. Eu diria que no primeiro tempo, até a parada técnica, a Portuguesa foi até melhor do que o Flamengo. Criou mais oportunidades. Mas depois da parada técnica, o Felipe Luiz apertou um pouco ali as carrapetas, o Flamengo deu uma melhorada e saiu o primeiro gol. Cruzamento do Luiz Araújo, que eu insisto, está pedindo passagem no time titular. A bola chega ao Juninho, o Juninho não domina direito, ela sobra livre para o Arrascaeta, que dá uma bomba, e o goleiro da Portuguesa faz um autêntico milagre. Espalma, a bola bate no travessão, sobe, e aí o Juninho corre e cabeceia a bola antes que o goleiro pudesse pegar o rebote, ou os zagueiros interceptarem a jogada. Flamengo 1-0,
resultado melhor para o Flamengo do que foi a atuação dele. Ali um empate não seria nada de absurdo, tantas foram as chances criadas pela Portuguesa, né? O Matheus Cunha chegou a fazer uma defesa importante no primeiro tempo, ainda quando estava 0-0, e cometeu algumas outras falhas, né? O Matheus Cunha saindo do gol é assustador, né? Ele parece que caça borboleta, as bolas todas passam por ele. E aí eu me lembro que ele era o famoso goleiro de Copas do Tite. Imagina se o Flamengo ia ganhar a Copa do Brasil, como ganhou, se o Matheus Cunha tivesse jogado os jogos finais, semifinais, os 2 da semifinal e os 2 da final. Pois é, mas esse era o plano do professor Adenor. Voltando ao jogo de hoje, no segundo tempo, o Flamengo voltou meio desligado de novo, meio desligado. Só a Portuguesa jogava até os 10 minutos, mais ou menos. Mas aí, num contra-ataque do Flamengo, saiu o segundo gol. E logo em seguida, o segundo gol foi marcado pelo Luiz Araújo. Um cruzamento, acho que foi até do Alan, que o Ayrton Lucas cabeceia para dentro da área, ou para dentro do gol, mas um pouco desviado, e a bola sobra no rebote para o Luiz Araújo fazer o segundo gol. Em seguida, o Arrascaeta, que até então era uma peça meramente decorativa no jogo, praticamente não tocou na bola, praticamente não criou nada, mas é o Arrascaeta, né, amigo? Jogador como o Arrascaeta, você sempre pode esperar alguma coisa. E ele aí dá um passe primoroso pro Diego Salles, lateral direito. O menino entra na área e leva uma pernada na barriga, pênalti, que o próprio Arrascaeta bate com requintes de crueldade. O goleiro dá uma ligeira falseada para cair no seu canto esquerdo e o Arrascaeta mete uma cavada, que o goleiro ainda consegue voltar, mas a bola passa por aqui. Gol do Flamengo, 3-0. Aí realmente não havia mais rigorosamente nada que a Portuguesa pudesse fazer. Felipe Luiz começou a fazer uma série de substituições, começou a botar garotada, dar minutos à garotada, o que ele está muito certo. E ainda saíram mais 2 gols. Um do Matheus Gonçalves, novamente com um passe obsceno do Arrascaeta. Matheus Gonçalves que entrou bem. É uma coisa impressionante, né? O Matheus Gonçalves, de uma maneira geral, entra bem. Especialmente quando é escalado na direita. Quando ele foi para a direita, Luiz Araújo veio para a esquerda. Mas quando ele começa, ele não consegue começar assim. Ele está me lembrando muito um jogador dos anos 90, chamado Iranildo, que o Flamengo roubou do Botafogo. Apareceu no Botafogo, apareceu bem. O Flamengo foi lá e roubou o Iranildo, como roubou o William Arão também. Foi lá e contratou. O Iranildo entrava sempre espetacularmente. O Iranildo entrava, dava passe para gol, fazia gol. Era um jogador espetacular. No jogo seguinte, ele começava como titular e jogava nada. Praticamente menos um em campo. O Matheus Gonçalves está me parecendo que é um sucessor do Iranildo. Repito, ele hoje entrou muito bem, mas no outro jogo que ele começou, ele não jogou bem. Hoje ele entrou bem, recebeu, já tinha feito uma fumaça lá pelo lado direito, quase fez um gol. E na jogada em que realmente ele acaba fazendo o gol, o Arrascaeta dá um passe obsceno para ele, bota ele na cara do goleiro. Ele dá um de biquinho ali e faz o 4º gol. Para finalizar, um menino que o Flamengo tem que prestar muita atenção, porque esse menino cheira a gol. O Wallace entrou e marcou o seu também, deixou o seu também numa arrancada pelo lado direito do ataque. Ele avança até chegar a uma posição que ele consegue chutar, chuta e faz o 5º gol. Flamengo 5-0. Flamengo assume a liderança do campeonato. Assume mesmo. Muita gente vai dizer assim, provisoriamente, porque o Flamengo não vai jogar mais na rodada e os outros vão. O Flamengo adiou o jogo dele com o Botafogo. Mas nesse momento, com os mesmos 7 jogos que todo mundo, o Flamengo é líder do campeonato. O Flamengo, se ele fizer 1/10 de força, ele vai ganhar o campeonato de novo, porque ele continua disputando sozinho. A menos que o Botafogo ressuscite, que o Botafogo, parece que o jogo da Libertadores, quando ele ganhou a Libertadores, falou, bom, encerramos as nossas atividades profissionais. Aí já tomou de 3 do Pachuca, esculhambou tudo, é verdade. Não paga, não contrata, não tem treinador. Não parece que o Botafogo encerrou as atividades? Ora, em virtude dessa gloriosa, desse feito maravilhoso, e foi mesmo excepcional, estamos encerrando as nossas atividades futebolísticas, né? Há uns anos atrás a TV fechava, né? Então encerrava a atividade um dia, voltaremos amanhã e tal. Só que o Botafogo esqueceu de avisar quando é que ele volta. E desse jeito o Flamengo vai levar com o pé nas costas esse Campeonato Carioca. O Fluminense não tem força para encarar. Estou falando em tese, né? E o Vasco menos ainda. Então tá tudo bem. Daqui a pouco começa. Por enquanto ainda estamos no frufru. E outro teve clássico também pelo Campeonato Carioca. O Vasco perdeu a partida pro Fluminense por 2-1. E após a partida, o técnico Mano Menezes falou sobre o Flamengo, sobre a expectativa que ele tem para a partida contra o Flamengo,
que acontece nesse sábado. Dá só uma olhada. Vamos pensar no Flamengo daqui a 2 dias, porque já jogamos no sábado, né? Você vê que tem uma disparidade aí na tabela do Campeonato Carioca, né? O adversário que estamos jogando, acabamos de vencer, joga na segunda-feira, com 3 dias a mais para descansar, e a gente vai jogar no sábado contra um adversário do tamanho do Flamengo que descansou a maioria dos jogadores hoje, né? Então você vê que essa é a realidade, mas temos que ter força e vamos ter força para fazer um grande jogo. Grandes jogos exigem boas defesas, exige ambição para jogar quando se tem a bola, se tem capacidade para atacar. Acho que a equipe mostrou tudo isso hoje e esse é o caminho que nós queremos sedimentar daqui para frente. Então que venha o Fluminense, porque o Filipinho, ele tem um plano pra gente ganhar esse clássico. Vamos ver o que vai acontecer aí, nação. Mas vou dizer uma coisa pra você, hein? O Flamengo tá jogando demais. E eu acho que todo mundo aí, todos os torcedores estão começando a acreditar que esse ano de 2025 vai ser um ano diferente do que foi o ano passado, que com o técnico Tite não deu certo, mas eu acho que esse ano vai ser totalmente diferente. Parece que o time tá encaixando. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Você viu o golaço que o Arrascaeta marcou ontem? A cavadinha que ele fez? Meu amigo, o homem joga muita bola. Tá louco, joga demais, hein? Marcou um golaço lá de pênalti, um golaço. A cavadinha debochada, como diz João Guilherme. Então é isso daí, nação, ó. Faz o seguinte, vamos fazer o seguinte? Coloca nos comentários aí o que você achou da partida e já coloca qual é a sua expectativa pro clássico que acontece nesse sábado contra o Fluminense, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado, nação, por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, ó, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal e coloque o seu comentário. Seu comentário é muito importante, eu sempre costumo aqui ler alguns comentários, responder vocês. Deixe seu comentário aí que é importantíssimo pra gente, tá bom? Um grande abraço, uma ótima quinta-feira pra todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.